Boa noite, igreja. Igreja aniversariante. Parabéns. Parabéns a todas as gerações e a quem tem o privilégio de estar vivendo o hoje. O dia chamado hoje. O dia que o Senhor nos deu. Meu nome é Marcelo. Eu moro em Santos e me faço acompanhar do meu primogênito, o Leonardo, que está ali atrás. Foi um presente de Deus poder passar com ele esses dias aqui, porque quase sempre eu venho sozinho ou eu vou com toda a família, a esposa, e tem também o Luquinhas, de 10 anos. E eu falei ontem pela manhã com um grupo de pastores, a liderança, inclusive de igrejas amigas. À noite com a moçada, os jovens e adolescentes. E hoje pela manhã, na escola bíblica, a igreja estava bastante alegre. Eu que tratei de deixar todo mundo arrasado. Mas fiquei feliz de fazer as parcerias que eu sei que fiz de oração e de coração na missão que a gente realiza lá na África, ainda que a gente também faça aqui no Brasil, especialmente no sertão brasileiro. E agora à noite, com toda a igreja reunida, eu quero agradecer ao reverendo Camilo a confiança, a gentileza de sempre. E eu entendo porque a quarta igreja é tão doce. Me traz água sempre. Porque o Camilo é assim também, né? Graças a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos encerrar então esse período de 4 encontros na palavra, Atos 9. Eu tenho amigos em Anápolis e eu agradeço a igreja, inclusive, que me permitiu vê-los, visitá-los, me deixou livre. E isso foi muito importante, porque o Leonardo, meu filho, veio se despedir dos amigos. Nós vamos nos mudar para fora do país, para ficar mais próximo aos orfanatos africanos, e isso vai se dar em pouquíssimo tempo. Mas nunca moramos em outro lugar senão em Santos. Então é um desafio familiar muito grande, especialmente porque eu sou dentista e professor universitário e vou ter que, em função das missões, deixar alguns desses cargos, e especialmente aquele que me remunera, né? Você sabe pela vida do próprio Leopoldo que está aqui que todo dentista é rico. E eu vou ficar sem essa fonte de renda. Do jeito que o Leopoldo está agora, né? Sem a mão, tadinho. Isso é pecado. Algum pecado você fez, não é possível. Porque o dentista sem a mão, né? Não tem como fazer mais nada. Mas daí fiquei esses dias, o Leonardo com os amigos dele, eu também com os meus. Hoje é meu penúltimo encontro com a igreja no Brasil. Na Páscoa nós vamos estar em São Luís do Maranhão, numa igreja de umas 600 pessoas, uma grande igreja de São Luís, que é onde vou me despedir finalmente.
Hoje eu queria compartilhar acerca de Atos capítulo 9, mas antes, ler com atenção a história. O texto é relativamente comprido, vai até o versículo 20, e por isso eu queria toda a sua atenção. Se você não tiver aí as escrituras na mão, você pode acompanhar por ali, na tradução revista e atualizada. O texto diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas da cidade de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. E seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, versículo 10: havia em Damasco um discípulo de Jesus chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de um moço chamado Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, a cidade que ele nasceu, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feitos aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E o versículo 20 diz: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Amém? Gente querida, a igreja é um ambiente de conversão, não um ambiente de uma conversão única numa data específica no tempo, que é aquela na qual você aceitou Jesus, como hoje se costuma dizer, mas data na qual você creu de coração na graça e no perdão de Jesus para a sua vida. A igreja é um ambiente de conversão, e não somente daquela conversão de um dia, mas emocionalizado ou não, mas que alguns conhecem o registro histórico. Não, a igreja, para além disso, é um dos ambientes
dos mais importantes e apropriados ambientes de conversão diária, constante. Eu me converto todos os dias. Todos os dias eu preciso me pôr rendido diante daquele que me conquistou. E todos os dias reavaliar se minha conversão, e por isso eu queria falar hoje acerca de conversão, que trata-se do aniversário de um ambiente de conversão. Baseado em Atos 9, eu queria falar sobre se nossa conversão se dá e tem se dado e tem se mantido de um modo sadio. Se a gente pode dizer que tem uma conversão constante a Deus, crescente e sadia. Sadia baseada na conversão de Paulo. Isso porque, ainda que externamente a conversão de Paulo não seja um modelo de conversão, porque eu tenho quase certeza, sem qualquer revelação do Espírito, que você não vinha pela estrada e de repente uma luz apareceu no seu caminho, você caiu da sua moto e falou uma voz como que de um trovão, uma luz imensa encheu seus olhos e o cegou. Aconteceu isso com alguém? Não. Então, no que diz respeito ao aspecto externo da conversão de Paulo, ela não é modelo nem referência para minha conversão. Mas no que tange, no que diz respeito à minha conversão, no seu significado mais interior, Paulo é um modelo de conversão cristã. Quando a gente se converte, em primeiro lugar, surge uma nova relação com Deus. Surge uma nova relação com Deus. Veja, o primeiro versículo diz que Paulo respirava ameaças e morte. Preste atenção. Paulo vivia obcecadamente para perseguir aqueles que eram apelidados os do caminho, porque seguiam aquele que diziam haver ressuscitado, Jesus da cidade de Nazaré. E tudo isso tinha acontecido há muito pouco tempo. E Jesus já houvera sido assunto aos céus. E então, Paulo, zeloso do judaísmo, aborrecido que a um judeu chamassem Messias, e que a esse judeu dissessem que ele é o Filho de Deus, e que perdoava pecados, sendo ele para Paulo somente um homem que morreu sob Pôncio Pilatos, e que Paulo não podia crer de modo nenhum, baseado em nenhuma possibilidade nos profetas ou na lei, em Moisés, onde for, que ele fosse de fato o Messias aguardado, inclusive por Paulo. Daí que, porque era fanático, obsessivo, ficou neurótico com a pessoa de Jesus de Nazaré e passou a perseguir todos aqueles que diziam que pertenciam a esta nova fé. Paulo, entretanto, não era crente no coração, apesar de ser zeloso na religião. Porque não pode ser crente no coração e ao mesmo tempo respirar ameaças. Era um terrorista, Paulo. Não fazia isso por si próprio, fazia com cartas que davam a ele autorização para prender. Paulo
entristecia famílias, porque tirava o pai da família e levava preso, porque respondia pelo nome de Jesus, porque não negava a fé, tal qual Estevão, porque Paulo consentia com a morte de Estevão, viu Estevão ser apedrejado. Nos capítulos finais de Atos ele diz: eu estava lá quando escreveu a uma igreja, eu estava lá quando Estevão, tua testemunha, foi apedrejado. E foi o diácono da sessão do apedrejamento, porque segurou o manto de quem, para ficar mais à vontade para apedrejar, deixava com ele a sua capa. Paulo respirava morte, morte, morte. Ninguém é crente em Deus e respira morte. Paulo não sabia o que era vida com Deus. Paulo tinha só a religião de Deus. É possível e é muito comum que hoje muitos tenham a religião de Deus, que julguem ser a mais apropriada para Deus. Eles pensam que Deus é presbiteriano, então ele, por isso, presbiteriano se faz. Ou ele pensa que Deus é pentecostal, e por isso ele, pentecostal, deseja ser, porque Deus simpatiza mais com aquele ramo. Quando não, Deus não gosta de ninguém e é batista mesmo, ou é assembleiano. Nesse caso, Paulo tinha a religião de Deus. Paulo tinha inclusive a religião de Jesus. Judeu seguidor da lei, a lei de Moisés. Mas perseguia os do caminho. E foi assim, galopando para Damasco, procurar mais gente para prender. E quanto mais prendia, mais perseguia. E quanto mais prendia, mais sofria. E quanto mais perseguia, mais seguia. Porque perseguir é um seguir angustiado. Perseguir é o que muitos fazem instantes antes de crer. Perseguir é um seguir de quem ainda não se rendeu, mas já segue, ainda que em oposição. Eu não posso crer porque minha razão não deixa crer. Eu não posso crer porque as lógicas da vida não deixam crer. Eu não posso crer ainda que quisesse crer, porque a igreja que eu vejo não me permite crer. Eu não posso crer, porque os cristãos que conheço não são a semelhança daqueles que seguem. Eu não posso crer, ainda que... por que ele não aparece para mim? E aí eu creio. E daí Paulo perseguia assim, ansioso. O texto 1, capítulo 1, versículo 1, quando diz respirava ameaças, na verdade, em seu original, está se referindo a um transpirar ansioso. O homem andava muito ansioso, muito obsessivo, muito obcecado. Jesus estava quase ganhando dele. Ele sabia disso, e por isso é que não se rendia, não se curvava, odiava. E eu estava dizendo que Paulo é um modelo de conversão cristã, porque não importa quem eu tenha sido, como tenha sido, o que tenha feito, o que tenha pensado, numa conversão surge uma nova relação com Deus. Daí que Jesus diz para Ananias que vá até Paulo, e no verso 11 diz que procure por Saulo, apelidado de Tarso,
pois ele está orando. Orando. Depois de ter sido sitiado por Jesus, depois de ter sido cercado, depois de ter caído do cavalo das suas presunções, da sua inteligência, da sua arrogância, da sua soberba religiosa ou da soberba científica dos dias atuais. O cara estuda ciência e a primeira coisa que faz é não crer mais em Deus. Eu estudo ciência e só me espanto com a glória dele. O cara faz seminário e não acredita mais em Deus. Ele acredita no potencial de seu conhecimento das coisas de Deus. E muitos, à medida que estudam Deus, como se Deus se permitisse estudar, perdem o vínculo de relação direta pela oração com aquele a quem Jesus disse para que a gente chamasse de Pai. Essa é a relação que surge. Deus agora é Pai. Jesus aparece diante de Paulo vitimando-se. Saulo, Saulo, por que me persegues? Pensa, não te convertas por susto. Pensa, Paulo, por quê? Por quê? Por quê? Por que me persegues? Quais são tuas razões para agires assim? Porque conversão também é fruto de reflexão, sim. Conversão não é um ato atabalhoado feito depois de uma música emocionalizante. Conversão é uma rendição da alma, é uma briga. Conversão é um sufoco. Tem que dar razão a Deus que eu sou pecador, mesmo como Ele diz que sou, que eu não presto mesmo como Ele diz que não presto, que eu nasci todo errado, que eu em mim não tenho nada que interesse a Deus, a não ser eu próprio inteiro, porém assim, todo fragmentado, cheio de paixões, cheio de vícios, cheio de pensamentos que não o agradam, cheio de relacionamentos que não o satisfazem e com a vida imersa num temperamento hostil à espiritualidade. Por que me persegues? Por quê? Quais são tuas razões? Qual é a tua lógica, Paulo? Aí Paulo não tem lógica nenhuma. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu para dizer que eu te persigo? Quem és? Eu não te persigo. Tem uma voz falando comigo feito o sol na minha frente que me derrubou do cavalo. Quem é, seja lá quem for, eu não te persigo. Não, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Sabe o Nazareno? Sabe o judeuzinho crucificado? Sabe o filho do carpinteiro? Sabe o filho de Maria? Sabe aquele que morreu e quando morreu não se via nele beleza ou formosura alguma? Sabe o prometido de Israel? Sabe o Filho de Deus enviado ao mundo? Sabe Isaías que disse de mim? Sabe Miqueias e Malaquias? Sabe os profetas e mesmo Moisés, e sabe Abraão que viu o meu dia e se alegrou? Sabe teus pais? Eu sou aqueles que eles esperavam. Eu sou Jesus, Yeshua, aquele que diz o nome Deus salva o seu povo.
Eu sou quem você sempre almejou que viesse ao mundo. Eu sou Jesus. E tu me persegues. Mas Jesus não entra em questões com Paulo. Jesus não discute. Jesus não tem questões com Paulo. Jesus conhece Paulo. E toda blasfêmia de Paulo, toda ojeriza de Paulo, todo preconceito de Paulo, toda reação de Paulo, todo olhar raivoso contra qualquer discípulo de Jesus, não tocou em nada, no amor que Jesus tinha pela vida desse homem. Não tem conversa com Jesus, é conversão que tem. Com Jesus, preste atenção, não tem conversa. Com Jesus tem conversão. Eu dou razão a Ele. É esse o assunto. É a nova aliança no seu sangue. Como assim? É uma mesa de negociação. Eu entro com o pecado e Ele entra com o perdão. Essa é a graça que Ele estabeleceu que assim fosse para sempre. Mas para que eu entre com o pecado, eu preciso dar razão a Ele de que eu sou esse ser caído. O nome disso é arrependimento. E mudo a minha mente. E deixo de ser meu próprio Deus e guia. E, como você já sabe e já fez, passo a tê-lo como referência absoluta, máxima, exclusiva, única. Todas as filosofias são relativas agora. Todas as teologias, religiões e psicologias e ciências e conhecimentos são relativos agora. Agora tudo é empate. Nada mais se absolutiza. Só Jesus é. Por isso que Jesus disse: Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas esquece logo essa parte. Entra na cidade e vão te dizer o que convém fazer. Você entendeu que Jesus não sente e fica lá? Paulo. Aí, perseguiu, hoje caiu do cavalo. Pensou que a moçada estava errada, são iletrados, não frequentam a sinagoga direito, desesperados, acreditaram no 10º milésimo Messias que apareceu, pensou que eu era mais um, se lascou. Eu sou o cara. Teve esse papo? Não tem. Não tem não. Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas entra na cidade. Acabou. Entra na cidade. E ele entra, e ele não enxerga, porque para a gente abrir os olhos, primeiro Deus tem que nos cegar para tudo que a gente pensa. E aí ele é flagrado orando. Surge uma nova relação com Deus, e Deus é Pai. Deus é Pai de Saulo. Se você hoje, convertido a Deus, perdeu a prática constante e diária da oração, sua conversão não se mantém sadia. Oração, eu nem sei mais quando não estou orando. Oração é necessidade da alma, meu irmão. Oração é respiração do Espírito. Oração, Deus me livre, eu sou ocupado demais para deixar de orar, diz o título de um livro. Eu tenho uma vida, ai de mim se eu não orar. Eu tenho 10 vidas. Meu Deus do céu, se eu tropeço, se eu caio no meio desse caminho, desqualifico-me e viro tropeço para tanta gente.
que todo dia eu só sei pedir misericórdia. Eu ainda faço a oração do publicano, meu irmão. Se você parou de fazer a oração do publicano, que bate no peito e pede graça, que oração você faz? Porque a outra é daquele que já se sente diferente do próximo. É o cidadão que diz: graças te dou por quem eu sou, porque já sou diferente, já sou melhor, porque eu vou, eu volto, sou batizado, sou comungante, dizimista, eu sou o raio que o for. Oração para si, de si para si. Ah, eu não faço essa é do fariseu, eu não faço. Sim, mas se você ainda faz orações nas quais a relação de filiação mudou, preste atenção, você perdeu a saúde da sua conversão. Minhas orações, e já se passaram mais de 30 anos de conversão, ainda são tão simples, tão simples. Você acha que eu oro em casa igual eu venho orar aqui no microfone? Todo-Poderoso Deus, Senhor dos Exércitos de Israel. Não. Eu entro no secreto do meu quarto. E no secreto do meu quarto, mesmo que seja no tumulto de um ônibus, na cadeira de um avião, no saguão de um aeroporto, no meio de uma aula, durante um atendimento, e inclusive dentro do meu quarto, não estando às vistas dos homens, eu entro no secreto do meu quarto e falo com o meu pai, e meu pai, que ouve em secreto, ouve minha oração. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus ouve a tua oração. Deus ouve. Volte a orar, meu irmão. Volte a orar. Ah, não, mas eu oro. Você está me entendendo. Volte a orar. Mas eu oro. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Não é uma disciplina espiritual. Ou eu oro ou eu não respiro. Orai sem cessar. Conexão com o Pai. Ore. Eu só paro de orar quando eu vou pecar. Quando eu vou pecar, eu paro de orar. Puxa, é aí que você tinha que orar. Ora. Ora como quem fala ao Pai, que não te julga, que quer só cuidar de ti. Você parar de fazer besteira. Ora no meio da besteira. Pai, olha eu lascando com tudo. Olha eu. Faz alguma coisa que eu não consigo fazer. Nada. Faz alguma coisa. Quando eu consigo fazer, eu não preciso orar. Eu estou orando porque eu não consigo fazer. Eu oro em função do que não me é possível. Porque o que é possível eu vou dizer para você, meu irmão, eu saio fazendo. Conversão sadia, surge uma nova relação com Deus. E surge, em segundo lugar, uma nova relação com o próximo. Uma nova relação com o próximo. Veja que Ananias vai assustado. Ele chega a questionar Jesus, porque Jesus não conversa com Paulo, mas conversa com Ananias. Ananias já está convertido. Ananias tem a capacidade de questionar Jesus. Mas esse é aquele. Você está me dando o nome errado.
esse é aquele que está matando todo mundo. Ananias, vai porque eu vou fazer dele um cara que você não tem noção. Vai porque tudo que ele fez sofrer, não tem nada parecido, que ele ainda vai sofrer por defender o meu nome. Vai lá, vai, é na rua direita. Jesus deu o endereço onde Paulo estava. E quando Ananias entra, olha aqui a cena, verso 17, Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus. Surge uma nova relação com o próximo, o outro. Agora Paulo é irmão. Agora Paulo pertence a uma família. Que se é irmão, pertence a uma família. A família da fé. Eu vi aqui na agenda que tem a relação da família. Da família Quarta Igreja Presbiteriana. E daí que há um vínculo entre vocês por conta de se instituir como uma família, um vínculo de fraternidade e de irmandade. Essa irmandade não é construída por ritos. Eu não sou maçom, de modo a ter um irmão baseado em algum rito. Eu tenho uma irmandade baseada num aspecto absolutamente interno, e que uma carteirinha de identidade não prova. Ela é porque nós carregamos a mesma fé e na nossa corrente sanguínea espiritual corre o mesmo sangue. O mesmo sangue. Amém? Daí que se o outro é irmão, muda tudo. Muda tudo. Se a minha conversão, que me converte a Deus, não converte ao outro, não é um modelo de conversão sadia. Se eu, à medida que sou de Jesus, me tornei mais aborrecido com o outro, mais preconceituoso com o outro, mais segregador do outro, mais hierarquizado em relação ao outro, eu começo a ver as pessoas conforme os cargos que elas possuem dentro da comunidade. Isso não é conversão, isso é desconversão. A conversão a Deus é conversão ao próximo, é irmão, é teu irmão, é teu irmão. Esse do teu lado agora, lascou-se, é teu irmão. Eu digo lascou-se porque Ananias disse que Paulo perseguia os santos em Jerusalém. Não são os santos postos sob os altares, não. São os santos, homem qualquer, mulher qualquer do caminho, seguidora de Jesus. Olha a referência e reverência com que Ananias tratava os que eram aprisionados por Paulo. Os santos. Seu irmão é santo. Mas isso precisa ser compreendido com toda urgência. Ele foi santificado em Jesus. O altar não é esse aqui. O altar está aí. Está aí do seu lado. Olha para o altar aí do seu lado. Olha aí para o altar. Esse é o altar. Olha ele aí do seu lado. O altar mais bonito, o altar mais feio, o altar cheiroso. Não importa. Esse é o altar de Deus. Então muito cuidado, muito cuidado. Quarta igreja, não fofoque nos corredores. O corredor é santo. Mas não é porque as pedras do corredor não são santas, mas santos caminham por eles. Não fofoque. Não torne pecado privado em pecado público. Não acaba de matar quem está morrendo. Não acaba de apagar a vela que já se vai, a torcida que só fumega.
Não acaba de chutaca na quebrada, disse Jesus. Não toma partido, não monta partido dentro da igreja. Não pode montar partido de políticas internas aonde irmão é posto contra irmão. Você não pode ficar num ambiente que eles estão por discordâncias as mais diversas, por dificuldades, seja lá as quais forem. Meu irmão, faça o seu caminho no caminho, mas não transtorne o caminho do seu irmão. Sem facções, sem partidarismos, sem divisões, obras da carne, que é quando a reverência ao outro acaba na minha vida. Nunca me esqueço que jovenzinho na presbiteriana, fique tranquilo que é independente, não é a sua. O pastor um dia me deu a Constituição, num corredor, me deu a Constituição. Meu reverendo me amava, e para me defender dos presbíteros, porque eu tinha um trabalho de mocidade que cresceu absurdamente, e eu nem dei conta, era recém-convertido. Quando eu cheguei na igreja, eu era o único que tinha chegado, todos os demais tinham nascido lá. Eles estranharam demais. O que você está fazendo aqui? As moças estranharam muito. Eu parecia um produto em linha de produção, passando por elas. Mas as moças não foram o problema. O problema foram os presbíteros. No mundo tereis presbíteros. Tem bom ânimo, Camilo. E aí, ele me deu a Constituição. Pega, filho. Pega. E eu peguei. Te defende. Eu me defendi. Eu vou me defender com a Constituição. Eu juro que eu li toda. Mas antes eu li a Bíblia para amar o irmão. Agora eu li a Constituição para me defender dele. Que loucura! Que loucura! Nós estamos com problemas da nossa conversão que tem que ser constante. E os fantasmas dentro da igreja são os piores fantasmas que existem. Porque o outro vai se tornando tão do diabo. Porque os grupos e as facções todas usam o nome de Deus. Veja, todas estão certas, porque Deus falou com todas. Deus revelou a todas. Então é muito complicado, porque fica Deus contra Deus. Então o outro só pode ser o diabo. E aí é que o irmão passa de irmão para diabo. Eu estou falando alguma coisa que você desconheça? Então, é irmão. É só irmão. Eu sei que uns são congregantes, outros são melhores, eles são comungantes. Outros não comungantes. Eu sei. Mas não interessa para você. Não interessa. Ele é só irmão. Comungante, congregante, desviante, domingante, irritante, irmão. Amém? Eu não acredito em conversões a Deus que desprezam o outro. Não. Por último, surge uma nova relação com o mundo. Porque é impressionante que o versículo 20, versículo final, diz: e logo pregava. Olha, e logo pregava. Nas sinagogas, o lugar de onde mandaram ele prender o pessoal. Logo pregava a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então veja, vou concluir. Surge uma nova relação com Deus, surge uma nova relação com o próximo, o outro irmão. Esse altar aí.
do seu lado. Cuidado, quando abraçar, deixa eu fazer esse adendo, avalie seu coração, não abrace com malícia. Se perceber assim, não faz, não abraça. Não abuse de inocências. Não permita que abusem da sua. Mas surge uma nova relação com o mundo. Com o mundo. Agora eu sou testemunha de Deus no mundo. E finalmente dá para falar que isso tem a ver mais ou menos com o que o Camilo disse que eu tinha que falar. Quando falou que eu tinha que falar, que era sobre ser responsável. Camilo, estou procurando a palavra que tem aqui. Ser. Oh, puxa vida, hein? Tinha que vir o cara de outra igreja presbiteriana para falar qual é o título. Sou responsável também. Eu tenho 41 anos. Quando eu fiz 40 anos, começou esse negócio de afastar mas eu ainda estranho. Mas foi no dia que eu fiz 40 anos. Isso eu não sabia. Falei, meu vizinho oftalmo, eu pensei que ia ser assim, progressivamente. Eu tinha maior orgulho de ir lá, falar, vejo tudo, enxergo tudo. Já põe logo na última lá. Agora eu fico fazendo assim. Mas foi no dia. Eu tinha 39 anos, eu fazia assim. Eu tinha 40, eu fiz assim. Aconteceu isso com você? Que louco isso. Sou responsável também. Então preste atenção. Você é. Estou terminando. Você é responsável também. Também. Se você é convertido, você é responsável pela missão de Deus no mundo. Eu não vou usar os nossos termos mais comuns. Eu sou responsável pela evangelização. Pode ser que você pense nisso como um projeto. Camilo não pensa o pastor como um projeto. Ele sabe, conforme eu li na agenda, não há métodos aqui para a igreja crescer. Porque, por favor, haja moda e modas e modas e modas. Você é testemunha de Jesus no mundo para pregar ao mundo que Ele é Filho de Deus. Você é, como a gente disse ontem à noite, embaixador da reconciliação no mundo, dizendo ao mundo que Deus reconciliou o mundo consigo próprio, não imputando aos homens as suas transgressões. E Deus nos fez embaixadores dessa reconciliação, de 2 Coríntios, de modo que, através de nós, Deus diz ao mundo: reconciliem-se. Deus apela ao mundo: reconciliem-se com Deus. E daí você acha que você precisa chegar na escola amanhã ou no serviço e falar: oi, Jesus te ama, você é pecador, arrependa-se e tenha vida eterna. Mas não vai agora falar daquele negócio de procure uma igreja evangélica próxima da sua casa. Você pode mandar para algum lugar que você vai quebrar tudo que você falou. Antigamente dava para falar, não dava? Eu falava. Tinha lá o carimbo da igreja. Procure uma igreja evangélica próxima da sua casa. Se eu faço isso, próximo da minha casa tem um templo de Salomão. Vou mandar o cara para o judaísmo, para a velha aliança, para brincadeiras com Deus. Olha, sou testemunha no mundo. E você pensa que é para tagarelar. Você pensa que é para encher a boca de um discurso. Não, meu irmão. Você carrega uma notícia boa para dar. A notícia é boa. Outro é amado, outro é querido. Deus o aceita como ele é. Não precisa vigiar. Prega a graça de Jesus. Prega a graça de Jesus. Não fica retendo a graça. Não fica dando
Só um pouquinho, porque vai que ele não compreenda, acha que Deus ama, então faz o que quer. Não. Você acha que Jesus se reteve? Jesus estava ou não estava inteiro ali? Estava ou não estava todo? Deu tudo. Deu-se todo. Não sobrou sangue dentro daquele corpo. Você não acha que Ele quer dar tudo? Quando furaram, correu plasma, soro. Ele se acabou. Para que agora eu possa dizer para quem quer que seja: olha, vem, que com Deus tem abraço, que com Deus é bom. Vem, que tem perdão. Eu tenho uma professora que quer merecer. Ela quer merecer, ela quer ser boa. Eu também quero ser bom, mas eu quero ser bom por gratidão a quem me aceitou, mesmo não sendo bom. Ela, não posso entender isso. E eu fui explicando, mas eu também fui convivendo com ela. Porque não adianta você ter sua boca carregar o que você não vive. Aí converta-se. Mas convivendo com ela, em respeito, em consideração às agonias dela, eu falei da cruz para ela. E ela se firmou naquilo. Mas de um jeito tal que às vezes parece que eu estou com um monte de criança na faculdade. Porque eu estou sentado na mesa digitando. Ela vem correndo, se esconde atrás de mim e diz: olha aí, professor. Essa moça está querendo me fazer acreditar em várias vidas. Fala para ela que eu só tenho uma e que já estou perdoada. Eu falei: me deu o maior trabalho. Falei para a moça espírita: me deu o maior trabalho para convencer essa moça que ela está perdoada e de que só tem essa vida. Não, mas não tem só essa, tem várias. Sim. Não, deixa ela comigo. Você vive todas que você precisa viver. Deixa ela comigo. Nós vamos viver só essa, porque Deus me livre outra igual a essa. Aí ela: tá bom, eu vou. Vocês vão me buscar no umbral, ela disse, porque vocês são muito do bem. Vocês vão me buscar no umbral. Sei lá, né? Um purgatório que o pessoal mais anjo vai buscar os outros. Não vou falar do que não compreendo. Mas veja, surgiu uma nova relação com o mundo, pessoal. Quero terminar dizendo de uma igreja. Tinha umas 500 pessoas no Rio de Janeiro uma vez. Umas 500 pessoas que estávamos às vésperas da eleição, não essa agora, a outra, que elegeu a presidente pela primeira vez. E então lá em Curitiba, me parece, algum pastor gravou um vídeo que correu todas as igrejas, não sei se chegou aqui, na qual se dizia, todo mundo sabe da história, que com a aprovação da lei da homofobia, o reverendo Camilo vai ser obrigado a fazer um casamento gay. Ele tem que fazer o casamento gay, do contrário ele vai ser preso. E eu estava ali esperando para pregar. Eu tinha que pregar, mas o diácono subiu antes. O diácono subiu antes. Resisti ao diácono. E ele... O diácono também é irmão, gente. Mas o diácono disse: vamos ver bem em quem votar. Era uma plataforma política que lançaram e colocaram essa panaceia toda, porque crente em época de eleição tem medo de tudo, vai ser perseguido por todo mundo, é um horror, um é sempre de Deus, outro é sempre do diabo, quando na verdade eu não vejo Deus em nada que diga respeito ao mundo político. É uma necessidade humana. Daí vai lá e diz:
Seremos obrigados a fazer casamento gay. Cuidado em quem vocês vão votar, que com a aprovação da lei da homofobia, entra um casal gay aqui, a gente não pode nem olhar torto para eles. Somos obrigados a engolir. Pode vir pregar, Marcelo. Eu vi que já acabou a pregação já. 500 pessoas que podiam ser amigas, parceiras no caminho nações, doar, blá blá blá, só que não. Falei, olha, primeiro eu estou para ver, vai nascer quem vai me obrigar a casar um casal gay. Vai ser preso. Meu Deus do céu, é o mínimo. Eu vou com todo prazer. Que isso? O que é isso? Você acha que as leis vão todas... É teocracia que vai virar aqui? Vai todas beneficiar você. Isso aqui é Roma, meu irmão. É o Império Romano. E César é que manda. E o príncipe desse mundo já vem. E já está. E Jesus disse, eu não tenho nada com ele. De modo que... não quero casar. Isso é homofobia. Vai ser preso. Então vou ser preso. Meu Deus, olha que bando de covarde é esse. Agora deixa eu dizer uma segunda coisa. Como é que é? Então se entrar um casal gay aqui, que olha a nova relação com o mundo que surgiu na igreja. Se entrar, eu quero manter o meu direito de olhar torto para eles. E eu não vou poder, se a lei da homofobia passar, eu não vou poder xingar, olhar torto. E eles ainda têm a capacidade de vir na casa de Deus. E sentam ali nos mesmos bancos de nós, os outros santos, heterossexuais santos. Quem são vocês para olhar feio para quem quer que seja? Eu quero saber quem são vocês. Porque se for a igreja de Jesus... não é. Esta não é a igreja de Jesus. Não importa quem entre por aquela porta nos próximos 45 anos, não pode olhar feio. Não pode. Não pode. Seja lá quem for, seja Saulo para vir buscar um de nós e levar preso, seja um travesti, seja um casal gay. Quero tanto que isso vos aconteça o tempo inteiro. Queria que eu olhar e visse só gay. Não tem espaço para você. Só gente drogada, só gente caída, só gente quebrada. Gente com quem Jesus andava, gente que ele ia buscar, gente que ele resgatava, gente para quem ele dirigia a sua mensagem, gente que não presta, gente que a gente acha que não é mais. Olhar de misericórdia, olhar de Jesus. Seu olhar torto, a igreja é qualquer coisa menos de Jesus. É só gente, é só gente. Mas pode ser que eles queiram se beijar. Não, eu não deixo nem o casal hétero se beijar. Não é apropriado, não é ambiente. De repente você está pregando, tem um casal arrancando a língua do outro ali. Não tem nada a ver isso. Imagina se vamos fazer a mesma coisa com... Desculpa, viu, querido? Falei, sua filhotinha está aí. Tem um casal fazendo o que não deve, vai ser interpelado e repreendido do mesmo jeito. Qual é? Qual é? Minha nova relação com o mundo é uma relação de graça e misericórdia. Eu não julgo o mundo. Se o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, eu julgo. Que prepotência, que arrogância da igreja carioca. Que arrogância. Eu nem sabia mais depois do que eu ia pregar. Querem o direito de olhar torto. E eles estão tão desconvertidos que, olhando torto para mim, muitos se levantaram e saíram. Saíram. Famílias inteiras saíram. Só porque eu tenho a opinião que
que eles não devem sonegar o abraço ao casal gay. Eu tenho lá na minha igreja casais gays. E agora? Eu sou um agraciado, isso que eu sou. Eu tenho espíritas, eu tenho católicos, eu tenho ateus, gays, todos ouvindo o Evangelho. Eu não sou um agraciado, eu sou um privilegiado. Todos ouvindo, vulneráveis ao Evangelho. Se haverão de se converter ou não, é Deus com eles. Eu os quero lá cada vez que os vejo de novo. Graças a Deus. É porque eles estão sendo amados aqui dentro. Até que vão aprendendo e conhecendo, e um dia vão dar razão a Deus e vão chegar em mim como muitos já chegaram. Me ajuda! Vão chegar, às vezes não chegam em mim, chegam um no outro ali no meio da comunidade, mas tem respeito. É o único lugar do mundo na qual qualquer um podia entrar, sentar e ficar em paz. Único é a igreja de Jesus. É o que eu desejo para a 4ª Igreja Presbiteriana de Anápolis. Vamos ficar de pé e vamos orar.